Aula 11. O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos evangelhos, mas não por isso de pouca significação. Aliás, ele oferece uma visão única do Messias e sua obra, apresentando-o como o mais excelente servo de Deus. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Não é difícil perceber que o público-alvo dos escritos de Marcos era um público não judeu. Ele explica costumes judaicos e utiliza muitas expressões aramaicas. O livro foi escrito tendo em vista a salvação dos romanos, e seu livro se encarrega de mostrar que a vida de Jesus Cristo foi marcada por boas obras. Seu tempo de oração era interrompido. Algumas vezes não tinha tempo nem para comer. Pelo fato de atender a contínuos chamados para o serviço, seus amigos diziam que ele estava fora de si. As pessoas o buscavam quando ele queria descansar. Jesus se apresenta no Evangelho de Marcos como o servo humilde, fazendo a vontade do Pai. Um estudo do livro revela sem dúvida que o objetivo do autor é o de ressaltar as obras maravilhosas de Jesus, em vez de fazer afirmações frequentes que testifiquem da sua deidade. Embora ressalte o poder divino de Cristo, o autor alude com frequência aos sentimentos humanos de Jesus, sua decepção, seu cansaço, seu assombro, seus gemidos, seu afeto. Quando entendemos o contexto histórico deste evangelho, passamos a compreendê-lo de forma mais profunda. Na medida em que seu autor o escrevia, os crentes enfrentavam grande perseguição. Muitos estavam padecendo por terem abraçado a causa de Cristo. Marcos procura com firmeza relatar os sofrimentos de Cristo e suas vitórias como servo fiel, revelando que pelos méritos de Jesus poderemos enfrentar circunstâncias difíceis com a certeza da vitória. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Evangelho de Marcos. Data. Existem documentos oriundos da Idade Média que afirmam que o Evangelho de Marcos foi escrito cerca de 10 anos após a ascensão de Jesus Cristo. Porém, tais documentos não possuem a menor autoridade ou relevância. A exemplo do Evangelho de Mateus, o contexto histórico do livro se dá
entre os anos 6 a.C. a 27 depois de Cristo. O mais provável é que o livro de Marcos tenha sido escrito entre os anos 58 e 60 depois de Cristo, provavelmente em Roma. As inúmeras datas apontadas por teólogos, que divergem consideravelmente de 58 d.C., estão em desacordo com as recentes pesquisas cronológicas realizadas sobre o livro de Marcos. O Evangelho de Marcos. Autor: João, cujo sobrenome era Marcos. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Outras referências com respeito ao autor está em Atos capítulo 12, versículo 25 e capítulo 15, versículo 37. João era filho de Maria, de Jerusalém, e primo de Barnabé. Provavelmente natural de Jerusalém, o autor uniu-se a Paulo e a Barnabé em sua primeira viagem missionária. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Jesus Cristo, revelado em Marcos. Nesse evangelho, é possível perceber que seu autor se esforça para traçar um paralelo entre Jesus sofredor e Jesus Salvador. Seu objetivo era encorajar os crentes que sofriam toda espécie de perseguição, demonstrando que aquele que sofreu também venceu. Assim, Jesus se revela como o servo de Deus, aprovado. Marcos apresenta Jesus Cristo como o servo perfeito que obedeceu até a morte. Jesus se revela no Evangelho de Marcos como o servo de Deus aprovado. Tema central: O tema central deste maravilhoso livro é Cristo, o incansável servo de Deus e do homem. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Quando entendemos o contexto histórico desse evangelho, passamos a compreendê-lo de forma mais profunda. Na medida em que seu autor o escrevia, os crentes enfrentavam grande perseguição. Muitos estavam padecendo por terem abraçado a causa de Cristo. Palavra-chave: A palavra-chave do Evangelho de Marcos é imediatamente, repetida através do livro.
Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e, levantando-a, imediatamente a febre a deixou e servia-os. O mais provável é que o livro de Marcos tenha sido escrito entre 58 e 60 depois de Cristo, provavelmente em Roma. O Evangelho de Marcos. Divisão.